Irani, Suzano e Klabin. Hoje nós vamos falar das empresas do setor de papel e celulose. Vamos falar um pouco mais do case da Irani e dos dividendos, o preço teto aí previsto da empresa. Será que vale a pena investir na Irani? Deixa o like nesse vídeo e vamos então ao conteúdo sem enrolação, começando a análise de fundamentos primeiro, falando aqui do valor intrínseco de Graham, que vai levar em conta aqui o PL e o PVP, para ver qual ação é a mais barata. Dado esses quesitos aí, nós teríamos então um potencial aqui de desconto na Suzano de 73,9%, na Irani de 64% e na Klabin de 25%, mas eu tenho que falar nesse momento da diferença dessas empresas, de atuação delas dentro desse setor, né? Nós temos a Suzano muito mais vinculada ao setor de celulose, então ela vai oscilar muito mais. A Klabin, né, um meio termo aí, vamos dizer assim, 60% embalagens, 40% celulose, enquanto a Irani é muito mais aqui embalagens, tá? Então tem essa diferença aqui, um crescimento mais explosivo eventualmente na Suzano, mas uma queda mais brusca, uma oscilação muito maior. Então assim a gente vai ter essa diferença importantíssima, tá? Na sequência a gente vai então ver os dividendos. Nesse quesito a Irani tem 9%, a Klabin 5,5%, enquanto a Suzano um pouco menos de 3%. E a gente está vendo aqui uma questão onde as empresas mais estáveis, aí a questão das embalagens, tem maiores dividendos, né? Mas a gente espera então um crescimento maior aqui no caso da Suzano. Então vamos ver a sequência dos demais fundamentos. A gente começa aqui com as margens, muito importante, né? A gente vê uma diferença, a Suzano com uma vantagem, ela tem as margens melhores, margens muito gordas, mas aquela questão, e se a celulose começar a cair muito forte, o que vai acontecer? Essas margens vão ser prejudicadas, né? Na sequência nós temos a Klabin, exatamente aí com um vínculo um pouco menor à celulose, na sequência a Irani, com o menor vínculo de todos, então acaba tendo essa diferença, né? A gente vê claramente a Suzano aqui com as melhores margens neste momento. A gente vê aqui então a rentabilidade de investimento, novamente a Suzano aqui com vantagem, principalmente aqui na composição do ROIC e do ROI, que eu vou levar mais em conta. E ela também tem uma vantagem, seguida da Irani e a Klabin muito próximas aqui, as duas praticamente um empate, né? Aí depois a gente tem o endividamento, que é extremamente importante. E nesse ponto, a Irani tem vantagem, né? Um 0,95 de dívida por EBIT, ou seja, demoraria um pouco menos de um ano aí para a Irani pagar toda a sua dívida, dado seu EBIT atual, né? Então, a Suzano com 2,78, a Klabin com 2,80, elas têm uma dívida maior, né? Praticamente 3 anos. Então, não estão aí em termos de perigo, mas está muito maior do que a dívida da Irani aqui nos últimos 12 meses, né? Então isso aqui exige analisar o que as empresas estão pretendendo com esse endividamento, que tipo de investimento elas estão fazendo. A Irani também tem seu investimento, mas a Klabin tem até um pouco mais aí, investimentos aí pesados. A Suzano também tem que entender quais são os planos da empresa. Então, todos os quesitos aqui de endividamento nos leva a Irani um case mais seguro para a atualidade, né? Endividamento aí muito menor. Na sequência nós temos então a questão aqui do crescimento, que é exatamente a Suzano, né, que está vencendo aí no crescimento muito maior, puxado pela celulose, né? Na sequência a Klabin e por último aqui a Irani com crescimentos menores aqui em receita. A gente nem conseguiu aqui o número aqui do lucro, mas um crescimento menor que a Klabin, por consequência também menor que a Suzano, né? Por fim, a gente vê então uns fundamentos aqui melhor para a Suzano, mas com aquele grande porém, para onde vai essa celulose? É um case que pode cair mais, pode subir mais, é um case mais volátil, com menores dividendos e com maior endividamento, ou seja, maior dúvida aí no cenário, né, do que a Irani, que seguiria a segunda dos fundamentos, com um dividendo melhor, uma previsibilidade de dividendos melhores à frente, uma dívida que não deve incomodar os seus dividendos, né? E margens aí interessantes, números aí interessantes, aí, embora um pouco menores que a Suzano, e acaba ganhando da Klabin, que tem um endividamento maior, mas também tem projetos interessantes de investimento. Analisando o lucro contra a cotação, a gente vê então a Suzano subindo bastante a cotação nos últimos anos, belas altas, né? E uma queda agora exatamente precificando cenários piores à frente. O lucro, né, também subiu pra caramba, né, recentemente, então nada mais foi essa cotação aqui do que precificando melhoras nos resultados da empresa, né? Então a gente vê aqui a Klabin, bastante oscilações, né? Sobe as EDS no lucro, na cotação sempre tentando seguir,
e agora ela precificando aqui cenários mais adversos à frente. Então a Klabin acaba também sendo uma interessante aí alternativa de investimento. E quando a gente fala da Irani, considerando aqui 2012 para frente, para não ficar muito complexo, a gente vê então um lucro caindo, uma cotação caindo por anos, né? Um lucro subindo, uma cotação subindo e agora uma leve queda no lucro, na cotação, prevendo então uma queda no lucro futuro. Será? Aparentemente não é o que vai acontecer nesse curto prazo. A gente vê aqui então uma empresa que veio com um aumento no seu EBITDA ajustado de 36%, que é algo significativo em relação ao ano, 1,8% em relação ao trimestre, e ela teve um trimestre dificílimo aí, com paradas programadas, afetou bastante negativo, foi até possivelmente o pior trimestre do ano, talvez, para a Irani, né? Não posso cravar isso, obviamente, mas eu achei bastante conturbado esse trimestre aqui, um bom resultado, tá? Mostrou resiliência a Irani, no meu entendimento. Então, talvez aquele gráfico, a cotação esteja caindo mais do que o lucro possa ser aí caindo, né, no futuro. Então, falando um pouco mais da Irani, já que foi a ação que eu mais gostei aqui nesse quesito, nós vamos falar então do que ela atua, e ela atua com embalagens sustentáveis, papel ondulado, que representa 55% da receita da empresa e é totalmente vinculada ao mercado interno. Enquanto o papel e embalagens sustentáveis, o papel é 33% da receita e 84% do mercado interno, e tem um pouco aqui do mercado externo, 16%, enquanto resinas sustentáveis representam 95% da exportação aqui, a sua receita vem 95% da exportação, apenas 5% é o mercado interno, 11% da receita da empresa. Então esses 11% aqui é todo aqui no mercado externo praticamente. Mas de modo geral a gente vê que não é uma empresa que tenha tanta exposição ao mercado externo, que, dependendo da carteira e da estratégia de cada um, pode ser uma desvantagem. A pessoa está buscando uma exposição ao dólar, ao mercado externo, aí, na verdade, não vai ter tanta exposição assim ao mercado externo, ficando suscetível aqui ao mercado interno do Brasil, mas vai depender mais da carteira do que necessariamente eu falar aqui que é uma desvantagem ou vantagem, né? Bom, continuando, então a gente vê que na tese aqui de investimento de embalagens sustentáveis, a tendência ela continua subindo em busca da sustentabilidade do e-commerce. Então, um ponto positivíssimo, né? A gente vê de 2016 para cá crescendo pra caramba, né? Enquanto aqui eles destacam que a fibra de papel são melhores soluções para as embalagens, a demanda por sustentabilidade e substituição aqui do plástico por papel parece ser algo que vai acontecer realmente, né? E o crescimento do e-commerce e o delivery apenas acelera tudo isso aqui, né? Fazendo um crescimento aí gigante, não só nas fibras de papel, como todo o setor aí de embalagens, né? Então é um ponto extremamente positivo. A gente vê então as vendas por e-commerce aceleradíssimas, né? Aqui a embalagem de papel vai crescer demais. Então a gente vê aqui que no caso do que ela produz, né, fibras aqui, a efetividade do custo ela perde para o plástico. É isso aqui que ainda está pesando um pouco, mas ela oferece uma qualidade de proteção melhor que o plástico, por exemplo, né? Uma taxa de reciclagem muito melhor que o plástico, a biodegradabilidade, né? E nem se compara com nenhuma linha aqui, e a emissão também não se compara com nenhuma linha. Então, ela tem vantagens competitivas, né? Seria o segundo aqui melhor em custos também, um grandíssimo substituto aqui do plástico mais adiante, né? Eles destacam, né, que os consumidores também estão começando a dar mais valor, né, aos seus valores pessoais. Então, a caso aí das embalagens da Irani tendem a ter também um crescimento maior no futuro. A gente vê então aqui caixas e chapas aqui, onde a gente vê os principais produtos sendo produzidos por ela, e 71,3% está vinculado a produtos alimentícios que são extremamente perenes. Mas eu estou prevendo aqui que com essa crescimento aí desse mercado, talvez até vá ter um equilíbrio maior aí ao longo do tempo, né? Então ele tem aqui químicos derivados 5 e pouco, bebidas, metalurgia e outros aí com 18 e pouco. Então eu até acho que vai tender a equilibrar um pouquinho mais isso aqui, né? Bom, então a gente vê aqui que ele é um material menos cíclico, né? Então a empresa destaca que teve aqui crise subprime, e na verdade ficou estabilizado praticamente, né? Depois subiu, crise econômica brasileira ele nem sentiu, continuou subindo devagarzinho, e agora com o e-commerce, na pandemia e tudo mais, crescendo aceleradamente, impulsionando os resultados da empresa também. Tá aqui
é um histórico mais longo, olha só, sempre crescendo. Lembra um pouquinho, né, o nosso querido aí setor de energia, né? Por isso que eu gosto da energia, tem essa previsibilidade aqui de sempre estar aumentando, né? Mas um ponto que não sabemos se de repente pode surgir um material revolucionário que substitua o papelão, né? Não sei, né, o papel aí. Mas a previsibilidade até o momento é de muito crescimento. Então vamos continuar aqui vendo. Então nós vamos ver aqui um dos principais investimentos da empresa é aqui a plataforma Gaia, e os impactos dessa plataforma são extremamente positivos na capacidade produtiva da empresa, aumentando 29% no aumento da capacidade de produção de celulose com o Gaia 1 e 23% no aumento da produção de papelão do lado, chapas e tudo mais com o Gaia 2. Então isso aqui vai aumentar a produtividade da empresa, né, eficiência, a gente vai ver melhoras nas margens, então provavelmente, e a geração de energia é super legal isso aqui, ela tende aí, talvez até ganhar créditos, mas o foco aqui principal é a sustentabilidade dela, né, a autossuficiência, na verdade, de geração de energia. Então isso aqui vai levar com certeza a um aumento aí da eficiência da empresa e ela vai gerar energia 100% própria, limpa e renovável. Puxa, nota 10 isso aqui. A gente vê múltiplos interessantíssimos, dividendos então que não são tão bons no passado, então um sinal de alerta, agora está em 9, eu acredito em bons dividendos no futuro, pela demanda, né, e todo esse bom momento da empresa. A gente vê um PL aqui melhor do que histórico, bem melhor, né, até tem aqui um zoadinho, mas muito melhor do que o histórico. A gente vê um PVP que está mais esticado exatamente pela empresa, né, está num momento muito melhor, e essa quedinha aqui pode até ser representando aí que está numa oportunidade legal novamente. E a gente tem alguns pontos que a gente tem que ficar atentos, né? A empresa ela teve um endividamento muito maior no passado e agora ela está sob controle. Legal, a empresa fala que vai se manter com essa dívida sob controle, isso é muito importante, mas a gente tem que entender tudo que aconteceu com a empresa, né? Tem que saber por que ela se endividou, o que aconteceu, quais eram os projetos dela, o que era a realidade daquele momento, para se acontecer isso no futuro, a gente está muito mais tranquilo, né? Então a gente vê o EBITDA da Irani ficou muito tempo assim, meio que estagnado, né? E aí ela começa a acelerar muito com a mudança na empresa, com a desalavancagem, com um momento bom do setor também. E na sequência a gente vê aqui, então, essa dívida por EBITDA, né, acaba diminuindo pra caramba, né? E aí ficando numa situação extremamente legal aí, confortável. Então a gente vê aqui as margens, né, que ficou bem prejudicadas aqui, diminuindo num momento e depois começa a aumentar bastante novamente com a melhoria da empresa e do setor. E a gente vê um lucro líquido que foi um prejuízo no passado e agora um lucro líquido ascendente. E aí, até então está muito maravilhoso, a tese é excelente. Eu repito que é muito importante você entender o porquê a empresa entrou nesse cenário, qual era a realidade daquele momento, tudo que tinha naquela realidade passada. Eu sempre faço isso numa empresa que eu vou investir. Eu gosto de falar aqui nos vídeos também, só que não dá para fazer em um vídeo só. Eu sempre trago vários vídeos pontualmente aí falando, né? A gente vê exemplos aqui de empresas que passaram por isso. A gente tem aqui, por exemplo, a Home. Eu já expliquei, né? Por que ela entrou nesse processo aqui de prejuízo no passado, o que ela estava fazendo, o que ela estava pretendendo para realmente acontecer isso aqui e eu ficar muito confiante na empresa, né? Então é muito importante saber isso, vai dar muita segurança. A Rumo, né? Puxa, a Rumo, eu já fiz aqui o histórico da empresa. Tem um vídeo aí que eu contei a história da Rumo, né? Como que ela foi acontecer isso aqui, o que ela estava fazendo, por que ela foi se meter nisso, estava até indo bem e de repente acontece isso, por que ela está agora nessa situação, por que está um pouquinho ruim aqui ainda, mas vai melhorar na frente. A gente tem todo o cenário histórico, a gente analisa o passado, o presente e o futuro da empresa, né? É muito importante isso. Na outra linha, a gente tem também aquele cenário de uma empresa que teve prejuízo no passado, como a Petrobras, que teve uma melhora, uma empresa aí com múltiplos muito bonitos, fantásticos, mas que eu não me sinto confortável o suficiente nesse momento de final e político de dizer que de repente ela pode voltar para esse cenário aqui, né? Não consigo cravar isso e é por isso que eu faço um desinvestimento pesado nela, reduzir bastante a posição, entrando exatamente na Cosan, que tem a Rumo dentro, que tem toda aquela questão da Raizen, né? Uma empresa fantástica, a Cosan, a 3R Petróleo começando a entrar agora nessa quedinha aí.
vendendo a Petrobras na alta e comprando aí empresas que estão aí um pouquinho prejudicadas aí, dividindo, né, os aportes aí em outras empresas, principalmente a Cosan mesmo, né? Então, existe toda uma lógica, né? Você tem que saber o passado, o presente e o futuro da empresa. Então, vamos agora falar dos preços, né? Aí tem aqui o preço teto, o preço justo da BTG Pactual em R$10, que daria uma margem de 48%, mostrando que a empresa está barata. Um lucro por ação atual de 1,83, isso aqui deve até aumentar. Nós vimos que foi prejudicado até o trimestre, mesmo assim a empresa aguentou muito bem. E nós temos então um dividendo aqui de 66,5, né? 106 centavos e meio, que daria 9,8 de dividend yield. Eu nem estou projetando um aumento no lucro, tá? Apenas um payout aqui mostrando que é sustentável esse dividendo nessa realidade atual. Eu acho que vai aumentar um pouquinho ainda, tá? E um preço teto, então, de 11,08, então dá uma margem de 64%. Lembrando, né, que é uma empresa, então, que deve, por um certo momento, pelo menos a esses preços atuais, né, toda essa expectativa que nós temos hoje, continuar pagando os bons dividendos à frente, né? Temos uma empresa que tem também um 81% aqui de vínculo no Brasil, então não está tanto assim vínculo diversificado aí no exterior, né? Deixa o like nesse vídeo e comenta aí se você gostou da Irani e o que você acha aí da Klabin e da Suzano. Um abraço, até o próximo, valeu!